Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Catalisadores. Esse que é o nosso espaço aqui para a gente discutir sobre missão, igreja, cultura, e tem sido tão bom. A gente já está chegando ao final dessa série e muita gente diz assim: Alex, olha, valeu, tem sido tão bom descobrir qual que é a referência da igreja na narrativa bíblica. A gente está falando aqui de não se pautar por aquilo que a gente vê aí toda hora, mas daquilo que a palavra diz o que deve ser a igreja. E é tão bom quando a gente descobre como essa igreja ela se descortina na narrativa bíblica como sendo a extensão da missão de Deus na nossa cidade, na nossa comunidade. Muita gente me pergunta, mas Alex, como é que seria essa igreja missional hoje? Tem muita gente que me pergunta assim, tá, mas e na prática, como é que seria isso? E até essa palavra na prática, como é que seria isso? Tem muito a ver com esse entendimento do fundamento para a gente ter uma prática saudável, porque tem muita gente que só quer a prática direto, mas não tem fundamento, então a prática não se sustenta. Para que a prática seja sustentada, nós precisamos ter um bom fundamento. E por isso que é importante a gente fazer esse balanço de ter fundamento para uma prática saudável. Muita gente usa o termo praxis para isso, mas eu não gostaria de usar esse termo especificamente agora. Mas quando a gente vai entendendo essa igreja missional, a gente tem que passar por esse processo de mudança para ter um bom fundamento, para poder ter práticas salutares, práticas saudáveis. E é muito interessante isso porque essa igreja missional hoje, ela pode ser várias coisas, mas eu quero destacar pelo menos aqui 11 ideias de que como essa igreja pode ser missional no seu contexto, na sua comunidade, no seu bairro. E essa igreja, como prática missional, em primeiro lugar, é uma igreja com um culto que fomenta a nossa identidade missional. Veja, uma das coisas mais caras para a igreja local é o culto. Porque se você fecha o culto, a maior parte dos irmãos que não tem um entendimento sobre igreja, para eles a igreja acabou. E, de certa forma, o culto faz parte da vida da igreja. Mas esse culto tem que fomentar a nossa identidade, quem nós somos. O culto ele deve contar a verdadeira história do mundo, como ela é revelada nos atos poderosos de Deus, e então culminando em Cristo. E é interessante porque a gente tem participado de muitos cultos que isso não é falado. Então o culto ele começa a assumir essa identidade da igreja, que é o chamado, o povo de Deus chamado para dentro e para fora. Então o culto também tem essa visão. É um culto para dentro e também para fora, porque é um culto que ao mesmo tempo traz o congraçamento, a celebração de um povo que foi enviado. Agora a minha pergunta é, o que a gente celebra se a gente não foi enviado durante a semana? O que a gente vai celebrar se a gente não estava em missão com Deus durante a semana? A gente celebra o não envio? A não missão? Então, a celebração tem parte dentro desse aspecto interno quando a gente sai para fora e entende o nosso papel, o nosso chamado. Isso significa de que uma igreja que entendeu de que o seu culto é fomentado pela sua identidade missional, não despede a igreja com uma oração ou com uma música de despedida, mas impõe as suas mãos, enviando os membros a cada semana para serem agentes de Deus no mundo e então poderem chegar no sábado e poder celebrar. Celebrar porque eles foram missionários, eles foram condutores de bênção, eles foram canais e instrumentos de Deus para a comunidade e agora eles se juntam nessa grande reunião, nesse congraçamento do povo de Deus para celebrar esse privilégio de poder participar do grande plano de salvação do Cristo. Essa igreja entende que o culto como celebração é também a afirmação da nossa vocação ao mundo. Então, gente, a igreja não se reúne para o culto simplesmente para receber, não. Ela se reúne para doar. Porque a gente não vai para a igreja para se sentir feliz, a gente vai para a reunião da igreja para tornar Deus feliz. E como que a gente torna Deus feliz? Participando da missão dele, fazendo a vontade dele, estando com ele, com todos aqueles aspectos que a gente já falou nos episódios anteriores, de sendo um povo redimido, uma nação santa, um povo que vive em aliança com Deus, um povo que é escolhido para ser instrumento. Em segundo lugar, a igreja ela é chamada a ser capacitada por meio da pregação do Evangelho. E essa pregação do Evangelho pressupõe libertar as nossas pregações de diversas correntes idólatras da cultura ocidental que eu tenho percebido por aí. A gente prega sobre autoajuda, a gente prega sobre um monte de coisa, mas a gente não prega a palavra. Não existe mais centralidade na palavra, a Bíblia ser aberta e essa pregação ser centrada em Jesus Cristo e mostrando o nosso dever de sermos um povo missional. Nós estamos falando onde o sola Escritura toma parte da vida da igreja. Quando o sola Escritura é perdido,
não é só o púlpito que tem relevância, é todo o conjunto daquilo que nós dizemos ser. Porque é o solo a Escritura que dá base, que dá fundamento para somente a fé, o somente a graça, o somente Cristo e o somente a Deus da glória. É na palavra de Deus que nós encontramos o fundamento. Hoje, mais do que nenhum outro momento, nós precisamos libertar as nossas pregações de tantas e tantas correntes idólatras da cultura ocidental. Um chamado à centralidade na Bíblia, no sola Escritura, em Jesus Cristo e nosso dever como um povo que vive em missão com Deus. Em terceiro lugar, eu diria que essa igreja agora, como uma igreja missional, é uma igreja orientada à oração em comunidade. Aqui nós temos uma tensão, pessoal, que é a oração de manutenção, manter a vida existente da igreja, e a oração missional, que é o alvo de Deus para o mundo. Então, se você pegar, por exemplo, os nossos cultos de oração, a maior parte dos membros estão orando a respeito de benefícios para si próprio, a respeito da sua vida, agradecendo a Deus por bênçãos para si e pedindo bênçãos a Deus para si. O que está faltando no culto? Está faltando a gente orar pelos outros, está faltando a gente orar pelo mundo, está faltando a gente orar por aqueles que não conhecem a Cristo. E quando a gente tem essa tensão maravilhosa da gente orar pela existência da vida interna da igreja, mas pensar na oração para fora, a gente vai entendendo de que essa igreja é orientada para a oração. E Jesus Cristo passou um bom tempo, como a gente já viu aqui, ensinando os discípulos a orar por essa vida em comunidade, mas essa comunidade que se estende com o seu foco para fora. Em quarto lugar, essa igreja é uma igreja empenhada em viver como uma comunidade de contraste. Quando eu estou falando de uma comunidade de contraste aqui, pessoal, entenda. É uma comunidade de justiça, em um mundo de injustiça econômica, ecológica, de injustiça de vários aspectos. A igreja se coloca como essa comunidade de justiça. Aqui nós vamos ser diferente do que é aquilo que está ao nosso redor. Essa é uma comunidade generosa e simples, em um mundo que é cada vez mais consumista e vaidoso. Essa é uma comunidade de pessoas que contribuem financeiramente de modo generoso, em um mundo que é cada vez mais egoísta, que busca os seus próprios direitos mais do que os direitos dos outros. Essa é uma comunidade, pessoal, que testemunha de maneira humilde, ousada, da verdade em um mundo de incertezas, um mundo que é relativista, pluralista. Essa igreja testemunha de maneira humilde e ousada da verdade. Uma verdade que ela crê que está contida na palavra de Deus, que é a palavra de Deus, que é Jesus Cristo. Essa é uma comunidade de esperança em um mundo que é cada vez mais desiludido e saturado pelo consumo. E a gente sabe disso porque a nossa vida tem se tornado consumo e mais consumo. A gente já conversou um pouco disso aqui também nos episódios anteriores. Essa igreja agora é uma igreja que se pauta como uma comunidade de esperança. E essa comunidade de esperança nesse mundo desiludido. É também uma comunidade de alegria, uma comunidade de gratidão, em um mundo que é cada vez mais hedonista, que busca freneticamente o seu próprio prazer, que vai encontrando alegria nas relações altruístas, num modo de vida que é gracioso àqueles que estão ao nosso redor. Uma comunidade, gente, que experimenta a presença de Deus em um mundo cada vez mais secular, que não sente mais a presença do sobrenatural. E quando eu falo do sobrenatural, a presença de Deus, de um Deus que está conosco, um Deus que promete estar conosco até a consumação dos séculos. Em quinto lugar, eu entendo de que essa igreja missional hoje é uma igreja que se compreende em seu contexto cultural. Essa igreja ela precisa assumir a sua postura de solidariedade no mundo, e essa igreja deve viver essa tensão e de estar no mundo, mas ao mesmo tempo rejeitar o desenvolvimento cultural distorcido que o mundo apresenta o tempo inteiro para essa igreja. A igreja está no mundo, mas ela não absorve, ela não é supracultural, ela não absorve principalmente as estruturas de pecado, a individualidade que tanto existe, né? Esse lado, o individualismo que tanto existe no mundo. Essa igreja ela não assimila todas essas características de antimissão, que é o hedonismo, o narcisismo, o consumismo. Pelo contrário, essa igreja se pauta de estar no mundo como um agente de relevância, de sentir-se em casa no mundo, mas ao mesmo tempo está em desacordo com as tendências que conduzem a essa morte na cultura. Eu estou falando de uma igreja que é luz, uma igreja que não é nem supracultural, nem subcultural,
de uma igreja que não assimila demais a cultura, mas também não se distancia demais da cultura, a ponto de se tornar um gueto sectário completamente irrelevante. Não, essa igreja acha o seu papel na cultura e ela, de maneira graciosa, vai redimindo a cultura através da palavra de Deus, trazendo a ética, a moral de Cristo como chave para se entender como povo, a sua história e também o seu chamado. Em sexto lugar, essa é uma igreja treinada para o encontro e, ao mesmo tempo, o confronto missionário no seu chamado ao mundo. Aqui nós encontramos as formas de testemunho e serviço ao mundo. Ao mesmo tempo que existe a fidelidade em nosso chamado para com as responsabilidades semanais, de estar na vida da comunidade, de vivenciar o nosso relacionamento com a comunidade, de ser bênção, de ministrar a comunidade, de agir com esse ministério da reconciliação através de atos de bondade, de solidariedade, também a igreja age com palavras evangelísticas que apontam para Cristo. A igreja não só abençoa silenciosamente, mas ela proclama, e à medida que ela abençoa, ela tem oportunidades para testemunhar, porque à medida que a igreja abençoa, ela levanta perguntas, e ao levantar perguntas, ela está pronta para responder a respeito da esperança que há nela. Essa igreja tem atos de misericórdia e justiça em favor dos nossos vizinhos, mas ao mesmo tempo, em cada oportunidade, ela proclama a verdadeira reconciliação contida em Jesus Cristo e apontando para o seu breve retorno. E isso faz com que a igreja tenha essa visão cada vez mais contínua de expandir o reino de Deus na sua vizinhança. Em sétimo lugar, essa é uma igreja treinada para o evangelismo orgânico, gente. Esse trabalho conjunto, né, de desenvolver essa questão de proclamação e atos de justiça e misericórdia, a gente não faz os atos de justiça e misericórdia como barganha para a gente poder proclamar, não. Aliás, as pessoas já percebem isso de cara quando a gente já, na verdade, tenta enganar as pessoas, né? A gente faz uma coisa bacana, mas na verdade a nossa intenção é outra. Não, a gente faz o que faz porque isso faz parte da missão de Deus. Esse trabalho é conjunto, não tem como dissociar a ação social da ação proclamadora. A ação proclamadora depende da ação de bondade, de misericórdia, da justiça, que abre portas então para a proclamação, mas simplesmente só agir com justiça e misericórdia sem proclamar, torna essa ação faltando algo. E esse faltar algo é a proclamação desse Deus que redime todas as coisas. São duas questões que andam juntas. Não tem como separar. E se na Bíblia nós encontramos de que alguns têm o dom de evangelista, o evangelismo é um mandamento, o evangelismo é um dom de todos. Toda a igreja foi chamada à evangelização. E aqui você vai ver que essa mudança de evangelismo como atividade para evangelismo como modo de vida é o chamado da igreja. Falar de maneira informal, falar do evangelho não como uma atividade, uma tarefa, um trabalho missionário. Nós não temos um trabalho missionário, nós temos um modo de vida missionário. De maneira espontânea, no nosso cotidiano, nós trazemos para as pessoas, em cada ato, em cada ação, no nosso trabalho, lazer, escola, vizinhos, a maneira como a gente vive é uma ação de evangelismo. E isso pressupõe que nós estamos abençoando a nossa vizinhança, sendo canal de bênçãos e, ao mesmo tempo, nas oportunidades que nos dão, proclamando o evangelho todo para o homem todo. É muito importante isso porque tornar o evangelho dialogal é um desafio em nosso contexto, principalmente as gerações mais antigas que foram acostumadas a de maneira mais proselitista falar do evangelho sem dar espaço para uma pastoral da escuta. Agora, nós somos chamados a esse momento de tanta pluralidade, de tantas verdades, ou verdade relativa, a sermos dialogais e apresentar a verdade absoluta que contém em Jesus. Mas isso não vai acontecer chegando com tudo. Isso vai acontecer quando a gente se relaciona, quando a gente abençoa e as pessoas tentam conhecer a nossa história. E à medida que elas conhecem a nossa história, a gente tem a oportunidade de dialogar sobre o Evangelho. E a gente crê que o Espírito Santo é competente ao falarmos do Evangelho, ao testemunhar da nossa vida, ao contarmos sobre Jesus Cristo, de que o Espírito Santo é competente para fazer aquilo que a gente não pode fazer. Você vai percebendo que o ponto de contato é a vida em comum, com as suas alegrias, com as suas aflições, e esse ponto de contato na vida em comum, nas nossas relações, é que faz o evangelismo ser muito mais orgânico, que faz o evangelismo não ser um evento, não ser um programa,
mas ser um modo de vida na igreja, na congregação, e esse modo de vida traz um resultado triplicado em muitas das formas como temos agido. Por quê? Porque pressupõe que as nossas relações estão acontecendo como relações de reconciliação. E se eu perguntasse se todos na igreja tivessem relacionamentos de reconciliação, com um verdadeiro evangelismo dialogal, em comum, um evangelismo que traz a graça ao redor da mesa, que se entende como canal de bênção, quantos e quantos mais discípulos nós não teríamos? Isso chama a igreja a estar disposto a essa pastoral da escuta, a uma escuta com empatia, e isso dá vazão para um evangelismo realmente orgânico. Isso não impede de termos programas de evangelismo, eventos de evangelismo, mas os eventos de evangelismo e os programas de evangelismo só farão sentido se nós tivermos membros que são verdadeiros evangelizadores. Membros que entenderam que o evangelismo faz parte do seu modo de vida e não apenas de um evento, de um programa. É muito bonito quando a gente percebe isso na igreja. E aí eu vou partir para o oitavo. A oitava ação que a igreja desenvolve que demonstra que ela está vivendo essa prática missional. Ela é uma igreja fundamentalmente envolvida nas necessidades de sua vizinhança e no mundo. E isso é uma marca de uma igreja que é missional em seu contexto. É uma igreja que não vive para si mesma. Ela não vive rodeada dos seus próprios programas, achando que as pessoas lá estão morrendo de vontade para vir para os nossos programas. Não, ela não vive para si. Ela sempre está pensando nos seus programas para fora. E o que dá alegria para os membros é estar envolvido naquilo que acontece lá fora. Hoje nós temos percebido de que os membros ficam com raiva quando os eventos são para fora, porque não são para eles. Eles não entenderam o que é a igreja. Porque a igreja são os chamados para fora. A eclesia, o Kalel, são os chamados para fora para ser bênção lá fora. Então a igreja que não vive, nós estamos falando de uma igreja que não vive para si mesma, mas está profundamente envolvida com a preocupação da sua vizinhança. É uma igreja sensível às necessidades da vizinhança. Sensível a essas necessidades que muitas vezes, em muitas igrejas, tem provocado uma cegueira de oportunidades. Como ela às vezes não é sensível ao que está acontecendo na comunidade, ela perde as oportunidades de ser luz. Aqui, por exemplo, no bairro tem uma feirinha que acontece toda quarta-feira à noite. E todo o bairro está lá. E eu já falei para muita gente, olha, nós deveríamos estar lá também, porque o bairro está lá. E se a gente quiser ter contato com o bairro, a gente deveria estar lá, abençoando, servindo, comendo, sentando às mesas das pessoas, porque lá é uma grande oportunidade. Quando a gente foca lá fora, a gente vai ver quantas oportunidades a gente tem para ser igreja. Ser uma igreja menos enclausurada, para ser uma igreja acidentada às ruas. E eu sempre digo que eu prefiro 1000 vezes uma igreja acidentada às ruas, cheia de topada, com o joelho todo ferido, do que uma igreja doente na clausura dos seus próprios programas e eventos. Prefiro 1000 vezes. Essa igreja é chamada a oportunidade de mudança para uma vida agora que entende a igreja local como uma igreja na comunidade, ou uma igreja com a comunidade, quero dizer. E isso é tão bonito porque dessa forma nós começamos a perceber a necessidade de líderes que levem a igreja a se ocupar com a misericórdia, a justiça na comunidade, que dá vazão para essa proclamação muito mais forte. Esses líderes que estão preocupados em vivenciar a igreja para os de fora e não somente para os de dentro. Muita gente diz, tá, mas o culto é para os de dentro. Não, o culto está refém da missão. E quando a igreja é refém da missão, ela tem prazer em fazer o culto para que as pessoas de fora se sintam parte da missão de Deus. Isso é tão bonito de que o que realmente faz esse senso de uma igreja que é profundamente envolvida na necessidade da sua vizinhança é uma igreja que decidiu sair do seu próprio contexto para ir para a rua, para ir para a vizinhança. Não domesticou as suas fronteiras, mas agora está com o encontro do diferente. Em nono lugar, essa é uma igreja comprometida com missões. Deixe-me falar aqui, há uma distinção entre tudo que a gente já falou sobre missão e missões. Missão é o grande plano de Deus de redimir a raça humana. Missões é o empreendimento humano pela qual a gente envia pessoas para que possam fazer parte, trazer a luz a lugares que ainda não foram alcançados com essa graça. Sabe o que eu percebo? Eu percebo de que tem diminuído em alguns contextos esse lado de missões e em outros tem aumentado. Glória a Deus por isso. O problema é que quando eu percebo de que quem só faz essa questão de missões, de que é esse empreendimento de enviar missionários cross-cultural, transcultural, é só as instituições, as agências para-eclesiásticas.
E aí eu começo a perceber de que nós não temos esse ímpeto na igreja local. E essa mentalidade, muitas vezes colonial de missões, com a ênfase muitas vezes de expansão geográfica, cegou o entendimento da igreja local para o seu papel de participar também de missões, de se envolver com recursos para missões. E aqui eu estou falando das igrejas locais serem parte do processo de envio de missionários. Como que a sua igreja local poderia sustentar, trazer recursos, colocar recursos para enviar um jovem missionário num ano em missão, para colocar um jovem missionário para servir para estar servindo aí no SVA, no Serviço Voluntário Adventista, para fazer parte de projetos de tent makers, que é fazedores de tendas, para ser um empresário, para fazer um business mission em outros lugares. Como que a igreja local poderia fazer parte disso e não deixar essa responsabilidade apenas para a instituição, mas a igreja local também assumir essa responsabilidade de enviar? Talvez a gente pode fazer isso preparando algum jovem pastor, onde a igreja ajuda esse jovem pastor para depois enviá-lo em missão para o mundo, e assim atender a tantos e tantos contextos que ainda não conhecem a Cristo. E quando eu me refiro contexto, não essa visão apenas geográfica, mas visão também demográfica. Aliás, existem muitos lugares que a gente diz que tem a presença cristã ali, ou a presença adventista ali, mas a gente não tem basicamente nada, a nossa representação é muito pouca. Como que a gente poderia enviar, se envolver em missões, para fazer parte desse grande empreendimento de Deus, da missão ao mundo? Missões é muito importante nesse processo. E a igreja local faz parte disso. Eu conto nos dedos as igrejas locais que têm destinado recursos para apoiar missionários transculturais. Será que a sua igreja poderia ser uma delas? Isso seria muito bom e muito importante. É muito bacana, em 10º lugar, quando a gente percebe essa igreja missional como uma igreja com líderes bem treinados. Isso é muito importante. E é por isso que eu estou aqui gravando esse tipo de assunto, para ajudar líderes a ampliar a mentalidade a respeito do que é a igreja. Líderes que têm uma visão missional, que encarnam essa visão e preparam outros para segui-la. Eu estou falando de famílias que treinam uma geração seguinte para serem fiéis. E eu sei desse papel meu e da minha esposa em casa. Eu estou falando desse movimento de pequenos grupos, escolas sabatinas que podem ser instrumentos de diversas dimensões da tarefa da igreja, gente. E isso faz com que a igreja, quando tem líderes bem treinados, líderes que se entendem como geradores de outros líderes. Alguém me diz assim, quando que alguém é um bom líder na igreja? Quando ele gera outros líderes. Tem pessoas que estão na liderança há mais de 40 anos e não há nenhum problema ser líder há 40 anos na igreja. Essa não é a questão. A grande questão é, você formou outros líderes ao longo desse tempo? Porque bons líderes são aqueles que geram outros líderes. Em 11º lugar, e eu acho que último, uma igreja missional hoje em dia é uma igreja com pais treinados para assumir a tarefa de desenvolver os filhos na fé. Eu tenho 2 meninas e sei como isso é tão importante. Muito importante. 2 ameaças que a gente aprende com Israel nesse aspecto. Uma questão é a idolatria e a outra é o fracasso em transmitir a fé à geração seguinte. Quando a gente falha em transmitir a fé para a geração seguinte, a gente fecha um ciclo de trabalho que a gente teve por anos e anos. Quando a gente não passa para a geração seguinte, tudo é perdido, a gente tem que recomeçar. Às vezes eu percebo de que a geração de hoje parece que ela não recebeu alguma coisa. Ela carece de algumas questões, principalmente desse entendimento do que é ser igreja, de amor à igreja, porque ela confunde igreja somente com instituição, organizacionalmente falando, e ela não ama nem a organização, não entende que igreja também é organização e é organismo. Eu sinto de que a gente tem um papel com as novas gerações. É por isso que eu estou aqui, para falar para você, principalmente para você que é jovem, para você amar essa igreja que a narrativa bíblica demonstra de uma maneira tão tremenda, tão fantástica. E eu digo isso desses pais que têm essa responsabilidade com os filhos para a gente não esquecer do culto do lar, o culto doméstico. Parece uma coisa clichê o que eu vou falar aqui, mas quando você para estudar a Bíblia com seus filhos, para orar junto em família, isso tem um poder tremendo. Eu estou falando de educação, gente, de formação educacional no lar. Não delegar a educação para o Estado. O Estado ensina, mas quem educa, quem ensina disciplinas, matemática, português é o Estado. Mas quem educa é a família. E essa formação precisa acontecer no lar. A gente não pode terceirizar para outras pessoas.
E a gente tem que cuidar com esse uso da tecnologia, ser mais criterioso com isso. E esses dias até falaram que a minha filha era a única que não tinha celular. Ela tem 10 anos, era a única que não tinha celular na escola. E eu falei, ela ainda não precisa de celular. Mas todos os coleguinhas já tinham celular, já estavam vendo vídeos no YouTube e um monte de coisa. A gente tem que ser um pouquinho mais criterioso com tecnologia. E olha que eu sou uma pessoa que gosta de tecnologia. É importante também a gente entender o nosso contexto cultural. Esse contexto cultural agora é um contexto voltado para propaganda, para o marketing, para tendência, para publicidade. Vamos cuidar com isso, para a gente não ser levado para qualquer onda. Isso vale para a igreja, em todos os aspectos. Aparece a nova moda de igreja agora, é essa. Agora é house church, agora é home church, agora é não sei o quê. Vamos buscar o fundamento no evangelho e não vamos ser levados por modismos o tempo inteiro. É preciso para essa geração, para os nossos filhos, a gente cuidar com isso. Eu cancelei a assinatura de canal, lá, canal por assinatura, porque se a gente colocava lá num determinado canal, era só propaganda e os filhos toda hora queriam ganhar e ter aquele presente. E alguém disse assim, nossa, sua filha não fica perguntando, não fica pedindo esse tipo de presente. A minha, exatamente, porque se você assiste muito determinado canal lá que coloca propaganda o tempo inteiro de boneca, de carrinho, de não sei o que, é isso que eles vão querer. E nós vamos ser levados para essas crianças que desde cedo já vai adquirindo esse ímpeto da cultura consumista. Não é disso que nós estamos falando. É preciso capacitar os nossos filhos a se tornarem membros do corpo de Cristo. Membros fiéis dessa visão de que o reino de Deus chegou para eles também. E por último, uma igreja com pequenos ajuntamentos que fortalecem a sua participação para a missão de Deus no mundo. Que entende e fortalece também os seus participantes para serem parte dessa missão. E aí eu me refiro a esses elementos tão importantes, a oração, a palavra, a comunhão entre os crentes e o evangelismo. E aí você, ao desenvolver esses grupos, a gente pode desenvolver grupos no nosso bairro, grupos de ação, grupos de profissionais, grupos de interesse, grupos no trabalho, tantos e tantos grupos que a gente pode vivenciar essa realidade de uma igreja que é comunitária e que agora sai em grupos para vivenciar a missão de Deus com muito mais força. E eu já falei que aquele seria o último item, né? Agora eu já estou acho que no 13º item. Essa igreja missional hoje é uma igreja que busca e expressa a unidade do corpo de Cristo. Isso para mim é uma das coisas mais importantes. Porque essa igreja ela é expansão da unidade de Deus, traz essa unidade agora para o seu corpo, essa unidade para a congregação. E essa unidade chega também na comunidade. A gente vai fazendo a comunidade ser uma comunidade mais solidária, mais amorosa, mais justa. Essa igreja que busca e expressa a unidade no corpo de Cristo é uma igreja que tem essa expansão do senso de unidade como igreja. Eu sempre digo o seguinte, que o que dá unidade para a igreja é o seu envolvimento missionário. Porque aquilo que une a igreja está além dela, ou é maior do que ela, é a missão de Deus, pela qual ela participa. Então, quando a gente não está envolvido na missão, a gente está brigando muito. Porque, como dizem os mais velhos, né, alguém que realmente está envolvido em levar outras pessoas para Cristo, em ser bênção ao mundo, eles não têm tempo de falar dos outros, porque o tempo dele está destinado em falar de Jesus. Então essa igreja ela tem isso muito forte, desse convite, vem e se junte-se a nós, porque nós temos a oportunidade de que você tenha uma vida melhor. O nosso modo de vida transmite uma vida melhor através de Jesus Cristo. E aqui essa igreja vai banindo todo o orgulho, todo o egoísmo, todo o exclusivismo, todo o hedonismo, todo o narcisismo, tudo aquilo que impede essa igreja de ser uma agência em missão com Deus e, consequentemente, uma igreja que se torna muito mais unida. Eu falei para você pelo menos 13 manifestações dessa igreja quando ela vivencia o seu aspecto como uma igreja missional. Eu espero de que nessa labuta de você vivenciar essas 13 ações como igreja missional, que Deus te dê sabedoria, que Deus também te dê coragem para você não desistir e não se frustrar com os pequenos começos, porque Ele realmente tem um projeto de vida para a sua igreja, para você, para a sua família, porque Ele quer que você seja uma extensão da sua missão. Eu espero você nesse próximo episódio, o episódio final, e eu espero de que essa série tenha sido uma bênção para você até aqui. Nos encontramos até lá, então um grande abraço para você. Tchau, tchau.